Nesse vídeo eu quero te passar os alimentos que você pode estar comendo que estão impedindo você de ganhar massa muscular. E se você é uma mulher que tem 30 anos ou mais e acredita que faz tudo certinho, acredita que treina bem, que come bem, mas parece que nunca consegue desenvolver essa massa muscular, ou até mesmo não consegue perder aquela barriguinha, aquela gordurinha na barriga, é muito importante que você fique comigo até o final do vídeo, porque você vai realmente entender o que pode estar acontecendo com você. Inclusive, esse vídeo aqui ele foi feito com base nos erros das minhas alunas e pacientes. Então, com certeza, você pode estar cometendo os mesmos erros e nem imagina, acreditando em alimentos fit, enfim, a gente já vai conversar mais sobre isso. Talvez você não me conheça, mas eu sou o Dani, sou nutri-treinador há mais de 10 anos. São 13 anos trabalhando diretamente com o fitness, transformando o corpo de muitas mulheres, entendendo caso a caso. É diretamente a academia, são muitos anos em academia, muitos anos trabalhando em consultório, então acho que eu tenho um pouquinho de bagagem para a gente conversar aqui e tentar otimizar os seus resultados aí. Nesse caso, tá? Já para a gente dar parte desse vídeo, inclusive já deixa aquele like da confiança, qualquer momento desse vídeo que você se sentir confortável, considere se inscrever aí no canal. É muito importante, tá? Você entender como funciona a hipertrofia no seu corpo. E a hipertrofia no corpo da mulher, ela ocorre basicamente da mesma forma, né, da mesma base fisiológica do que a do homem. Então a mulher precisa ir para a academia, ela precisa treinar, precisa colocar intensidade nesse treinamento para que haja uma necessidade de melhora desse corpo, né? Afinal teve pequenas lesões, micro lesões ali, que vai fazer com que haja uma certa recuperação e automaticamente um aumento da secção transversa. O aumento da secção transversa é quando você quer aumentar o volume, né? A região do seu grupo muscular. Eu acho que o grande problema aqui é quando a mulher começa a se comparar. E é muito importante a gente comentar isso, porque eu vejo muito isso aqui em consultório. A mulher chega com o seu marido, aí, o marido ali, eles fizeram a mesma dieta assim, né? Dadas suas proporções, fizeram a mesma dieta, o mesmo tempo, comeram os mesmos alimentos e tal, e o homem desenvolveu 3, 4, 5 quilos em um mês e a mulher desenvolveu meio quilo, 1 quilo. E automaticamente ela vai querer se comparar. É comum, é esperado essa comparação. Mas isso vai deixar você frustrada, mas o que eu quero que você entenda não é nem a questão da frustração, mas é que você teve uma melhora, como nesse caso. O cara evoluiu 3 quilos, a mulher meio quilo, 1 quilo. Com base nisso, de forma relativa, a mulher tem total capacidade de desenvolvimento muscular. Algumas acreditam que não tem, né? Dani, eu não consigo desenvolver porque eu sou mulher. Não, longe disso. Você tem total capacidade, sim, só que, obviamente, você vai ter mais dificuldades, né? Por que dificuldades? Por exemplo, o próprio ciclo menstrual. Então, em fases do ciclo menstrual, por exemplo, mais próximo da parte ovulatória, quando você está com a testo mais alta, quando está no teu período mais fértil, você vai ter mais disposição, você vai ter mais energia. Quando você está um pouquinho antes ali na pré-menstruação, que você está com cólica, onde os desejos por alimentos podem aumentar também, é aquele momento que você não vai estar tão disposta para treinar, você vai ficar com vontade de ficar em casa porque está com dor, obviamente. Então entende que você tem mais oscilações, mas de forma relativa e não absoluta, você tem total capacidade para desenvolver músculos. Assim como o homem, só que o homem tem mais testosterona, tem menos oscilação hormonal, então a base dele ele consegue ter um bom desenvolvimento muscular. Dado isso, a gente passa para um próximo passo aqui, que é entender o seu treinamento. E é muito importante quando a gente conversa sobre hipertrofia muscular, entender sobre o treino, porque a dieta ela vai te dar base para você pegar e gerar essa construção muscular. Você está dando a matéria-prima para o teu organismo, você está de fato dando as fontes necessárias para que haja esse desenvolvimento. Agora, o quanto isso vai ser efetivo vai ser com base lá no treinamento. Então, você precisa entender 3 pontos importantes aqui. O primeiro, a questão da intensidade do seu treino. O segundo, a questão da frequência do seu treinamento. E o terceiro, as prioridades do seu treinamento, tá? Beleza. Então,
Primeiro sobre intensidade. É muito importante que você tenha uma progressão de carga, é muito importante que você consiga executar às vezes a mesma totalidade de carga, mas em menos tempo de descanso, de recuperação entre as séries. Você desenvolver essa capacidade de intensidade no geral. Isso aqui vai ser importante. Sem isso aqui você não vai conseguir ter um bom desenvolvimento muscular. Obviamente, você pode, Dani, eu gosto de funcional, eu gosto de crossfit, eu gosto do Hyrox, que o pessoal agora está fazendo bastante, eu gosto de natação. Todos eles vão ter um certo desenvolvimento muscular adaptado para a necessidade deles, beleza? Não quer dizer que seja um treino fácil, não quer dizer que seja um treino com menos intensidade. Quer dizer que ele vai gerar hipertrofia enquanto houver a necessidade. Depois que você já consegue chegar num determinado nível de aptidão física para aquele tipo de esporte, não vai ter mais um certo desenvolvimento, a não ser que você vá aumentando a intensidade daquele treino, as variáveis daquele treinamento e você vai melhorar. Agora, na musculação não. Agora, a musculação, ela exige que você sempre esteja numa constante melhora, porque vai acontecer a mesma coisa. A partir do momento que você não aplicou mais intensidade, não se dispôs a aumentar essa força, ele vai diminuir, você não vai ter mais evolução. Então, o treino precisa sempre estar em constante evolução. E isso se resume, por vezes, na intensidade do treinamento. Por que eu coloquei o segundo ponto aqui sobre a frequência? É porque eu sei que muitas mulheres não vão sempre buscar mais intensidade no treino. Elas não vão se desafiar em mais cargas. Elas não querem ir para a academia por vezes para passar mais dor. Então, essa história de treinar pouco, para mim é uma baita mentira. 2 vezes na semana é o suficiente. Não é o suficiente. 3 vezes na semana é o suficiente. Não vai ser o suficiente para você. Justamente porque, se você não tem uma intensidade tão alta que precise de uma recuperação entre um treino e outro tão longo, não vai ser efetivo, você não vai estar em evolução, não vai estar respeitando a curva da supercompensação. É melhor do que nada? É melhor do que nada. Daniel, eu só tenho 3 vezes na semana. Amém, é o que a gente tem e vamos trabalhar com isso. Mas havendo a possibilidade, sabendo que a mulher provavelmente não vai se desafiar tanto na academia, é melhor que ela aumente a frequência do treinamento. E com essa frequência do treinamento, você aumenta os estímulos do treino. E aí nós entramos num outro ponto aqui, que é a questão das prioridades. Já que a mulher tem de forma relativa, uma capacidade, ela tem uma certa limitação no desenvolvimento muscular, afinal, como a gente estava conversando, dados fisiológicos, oscilações hormonais e tal, então ela vai ganhar menos quilos do que um homem, por exemplo. Ela vai ganhar 1 quilo, 1,5 kg de massa muscular, só dando um exemplo aqui aleatório. Então, com isso, vamos distribuir melhor, né? Vamos ser mais efetivos. Onde que nós vamos colocar esse desenvolvimento muscular? A grande maioria das mulheres vai querer ter um bom desenvolvimento em glúteo, algumas vai querer ter mais uma coxa um pouco mais definida, um pouquinho com mais densidade muscular ali. Então, olha para o corpo dessa mulher, tenta identificar o que falta para aquele físico ficar mais harmonioso e, consequentemente, vamos aplicar mais treino naquela região. É mais treino no glúteo, é mais treino na coxa, é mais treino no posterior de coxa, enfim. Inclusive, deixa aqui nos comentários para mim, aonde você quer melhorar mais o seu corpo, né? 99% das mulheres vão querer melhorar mais o glúteo e tá tudo bem. E agora, entrando no outro ponto aqui, é começar a olhar para os alimentos, tá? Já vou citar aqui os 3 que eu separei para você. Então, os alimentos fit, tá? Eles sim, eu acredito que eles vão atrapalhar a tua hipertrofia e eu já vou te falar o porquê. Os alimentos ricos em sódio e gordura, não há dúvida, né? Vai aumentar a tua retenção, tua inflamação e tudo mais. Normalmente é dito cujo processado, ultraprocessados. Então esse daqui é importante a gente observar também. E o terceiro, obviamente, é o álcool, né? Então são esses 3 tipos de alimento. Mas beleza, vamos conversar um ponto aqui. Você já entendeu da hipertrofia, né? A hipertrofia, a base é a tua musculação, a base é o seu treinamento. Depois nós vamos entrar na alimentação. E é muito importante que o seu treino esteja muito bem alinhado, porque quando você for colocando mais comida, quando você for ter um desenvolvimento na dieta,
se ela ultrapassar essa tua capacidade de treinamento, você vai compensar em ganho de gordura. E não é o que você quer. Ou às vezes, se você minimamente ficar no 0 a 0 ali e não conseguir gerar uma capacidade boa de treinamento, no mínimo você vai ficar com um pouquinho mais de retenção, não vai baixar o percentual de gordura, vai ficar meio que no 0 a 0. E você pode estar tendo um desenvolvimento muscular, mas parece que demora mais para aparecer. Normalmente é isso que pode estar acontecendo contigo. E por que eu separei esses 3 alimentos aqui? Essas 3 categorias de alimento, vamos dizer assim. Alimento fit, ele de fato, às vezes tem um pouquinho mais de proteína adicionada ali no alimento, às vezes ele tem um pouquinho mais de fibra adicionada no alimento, mas normalmente esses alimentos têm muitas calorias. E a mulher, infelizmente, ela consome muito menos calorias do que o homem, ou pelo menos deveria consumir menos calorias do que o homem, afinal, o processo metabólico dela é bem menor do que comparado com o homem. E muitas vezes o homem, sei lá, ele pode trabalhar numa empresa, ele trabalha se movimentando, ele se mexe e tudo mais, então até o gasto energético do dia dele é maior quando comparado com a mulher. Não dá para generalizar, mas às vezes a mulher trabalha, na sua grande maioria, em escritório, às vezes trabalha em casa, enfim. Então o gasto energético dela também é menor. Então, colocar um alimento fit para ela faz com que ela consuma mais calorias do que ela deveria, contudo, isso vai dificultar mostrar a hipertrofia. Não quer dizer que vai inibir a hipertrofia. Não, tem proteína ali, tem fibra ali, tem carboidrato, é liberado e tá tudo certo. Mas você não vai conseguir mostrar essa hipertrofia de fato porque você está consumindo muitas calorias. E um outro porém aqui desses alimentos fits é que normalmente, por mais que ele tenha mais fibra ali, o volume dele é pequeno perto da quantidade calórica, e aí você vai consumir aquilo ali e vai ficar com fome. E aí vai acabar comendo outra coisa em cima. Eu particularmente não gosto de prescrever para os pacientes barrinha disso, barrinha daquilo, alimento fit XYZ. Eu particularmente não gosto. Normalmente eu sempre vou optar em trazer os alimentos práticos para minha paciente, mas que eles tragam saciedade, que eles de fato entreguem uma boa nutrição para essa paciente. Então, o primeiro ponto aqui é os alimentos fit. Basicamente eu não curto, não deixa de ser um alimento processado, alguns ultraprocessados ali, eu particularmente não curto. E aí a segunda ponta aqui, o segundo alimento, a classe de alimento, vamos dizer assim, são os alimentos ricos em gordura e sódio. E esse, obviamente, esse entra, um exemplo, na categoria do sorvete, esse vai entrar na categoria do chocolate, esse vai entrar, às vezes, sei lá, num churrasco com muita gordura, enfim. E aí você vai entrando adentro ali. Esses não vão ser legal, obviamente. Eu sempre falo para alguns pacientes, cara, você já sabe comer, velho. Você já sabe treinar, você já sabe o que comer, porque você orienta teu filho ou a sua filha a educação nutricional, então você sabe o que é certo e errado, então eu não preciso ficar falando isso aqui para você, e por vezes você sabe que você tem que treinar, por que você não consegue? Consegue perceber isso daqui? Por que você não consegue seguir? Normalmente é por falta de acompanhamento, mas aí é outra história. Os alimentos você já sabe o que não deve comer. E aí a gente entra no terceiro ponto aqui, que é a própria bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela também não vai bloquear a tua hipertrofia, vai bloquear o teu emagrecimento. Mas eu, como treinador, eu já treinei muita gente nessa vida. Eu nunca vi alguém beber o mínimo que seja e no outro dia estar disposto para treinar. Então, de forma fisiológica, em excesso, ele vai de fato ter processos fisiológicos que vão dificultar o teu desenvolvimento muscular, mas mesmo que você tome numa dose menor, você vai chegar no seu treinamento mais indisposta, porque ele vai gerar ali uma certa desidratação, você vai estar com uma dorzinha de cabeça e consequentemente não vai ter um bom treino, você não vai estar elevando o seu treinamento. Então a bebida alcoólica, ela de fato está longe dos nossos objetivos. Esses são os 3 principais alimentos que eu separei para você.
Então, os alimentos fit, os alimentos ricos em gordura e sódio. O sódio, inclusive, a gente não falou, mas aumenta a retenção. A mulher, dentro do seu ciclo hormonal ali, ela apresenta muito mais retenção de líquido. E quando ela apresenta essa retenção de líquido, ele não necessariamente impede o desenvolvimento muscular, mas ela impede de mostrar, né? Lembre-se, aquela frase que a gente sempre conversa e que você vai deixar nos comentários agora. O treino constrói, a dieta mostra. Se você tiver com muita retenção de líquido, que já é comum na mulher, e você otimiza isso com determinados alimentos, aí que você não vai mostrar hipertrofia mesmo, vai ficar meio forte, meio gordo. E outro ponto aqui é como eu estava falando, você já sabia dos alimentos que você deveria comer. Você já sabe os alimentos que você não pode comer. Não adianta eu querer inventar a roda. Eu preciso te ajudar a girar essa roda. Quanto mais a gente girar e mais rápido você vai chegar no teu resultado. É comum chegar paciente aqui no consultório falando para mim, pô, já treino há X anos, eu já faço a dieta com XYZ profissional e parece que estagnou, parece que o resultado parou. Normalmente tem 2 pontos aqui. O primeiro, o profissional tem que ter uma certa expertise para entender quando o teu corpo começa a apresentar platô, quando ele começa a apresentar a necessidade da mudança da estratégia, mas na maioria das vezes não é nem isso daqui que está bloqueando o resultado, é a pessoa não ter o acompanhamento. Então ela começa o processo, é o que eu mais observo, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Semana 1, pô, tô animadaça, semana 2, tô indo legal, na semana 3, já tô com uma vontadezinha aqui, na semana 4 já dá um chute no balde lá, mas ela só vai ver o profissional daqui 2 meses, 3 meses, o médico a cada 6 meses. Cara, dá muito tempo dela motivar e desmotivar, motivar e desmotivar. E eu sei disso porque eu acompanho minhas pacientes semanalmente. Lá na consultoria online, toda semana elas me dão um feedback. E nesse feedback chega a ser lindo de ver, assim, porque às vezes eu tenho 20 feedbacks da paciente, tenho 30 feedbacks da paciente. E você começa a ver, pô, motiva, cai, motiva, cai. E assim você começa a ver toda aquela senoide, né, aquele motivar e desmotivar, e normalmente eu particularmente pego na raiz do problema. Pô, a semana passada estava indo bem, essa semana não está indo tão bem, o que está acontecendo? O que a gente precisa mudar? Tem que ser uma palavra parceira? Tem que ser algo, tem que mudar alguma coisa na dieta? Normalmente está muito associado também com a TPM da mulher. É impressionante, uma semana a mulher está extremamente legal, na outra semana ela está braba, está irritada e é a pior coisa do mundo. Então você também tem que saber lidar com a situação ali. E por que eu estou dizendo isso? Talvez você precise de um acompanhamento na sua dieta, precise que eu monte o seu treino e aí eu te recomendo entrar na consultoria online. Então eu vou deixar um link aqui na descrição, você clica nesse link, vai saber mais sobre a consultoria online diretamente no WhatsApp, lá com a Paty, que é minha assistente, e tira suas dúvidas. Para mim, vai ser um prazer poder cuidar de você lá na consultoria online, tá certo? Espero que tenha feito sentido para você. Vou deixar esse vídeo aqui recomendado. Clica aqui e eu já te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Tchau!